Boa tarde, galera. Bem-vindos a mais uma live do MJ Pop. Dessa vez com uma motivação e um dia muito especial, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e por essa motivação nós vamos fazer essa live para falar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Melissa Lima, eu sou representante da MJ Pop Bahia e sou técnica do Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente aqui de Salvador. Trabalho infantil é uma área que eu me identifico muito e hoje é a minha principal área de atuação dentro da militância, porque além de estar no Conselho Municipal, eu faço parte do colegiado do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador aqui da Bahia, que é o FETIPA. E hoje, né, na verdade, em 2017, se constituiu um Comitê Nacional de Adolescentes na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Esse comitê é todo composto por adolescentes e jovens para discutir trabalho infantil. E por conta dessa minha aproximação desse comitê, da minha participação no comitê e do meu trabalho no conselho, eu me aproximei também do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, de onde o MJ Pop tirou a convidada de hoje, que é mais do que especial. A gente já se conhece desde lá de 2018, quando eu fui para a minha primeira reunião do FNPET. É uma pessoa muito especial, que tem muito a contribuir aqui. Hoje a gente desenvolve algumas ações juntas, do FNPET mesmo. E, enfim, é uma pessoa que tem muito a contribuir. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção no que ela tem para dizer, porque tudo é muito importante. Vou chamar para entrar com a gente nessa live a Tânia Dornelas. Olá. Estão me ouvindo? Sim, eu não estou te vendo. Eu também não estou me vendo. Mas tá bom. Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Bom, minha câmera está normal. Enfim. Mas se apresenta. Estou aqui. Depois o Edgley consegue colocar a gente aí. Então, conseguiu? Eu continuo sem ver. Eu também não estou vendo. Mas vamos lá, galera. Depois dessa apresentação da Mel, realmente é uma responsa vir aqui falar com vocês, porque é muito bacana quando a gente vê adolescentes e jovens empoderados como vocês do MJ Pop são. O Fórum vem acompanhando o trabalho do MJ Pop já há bastante tempo, desde a época que eu era conselheira do Conanda, e a gente sempre acompanhou e sempre reconheceu muito o trabalho que é feito, né, por vocês, pela Visão Mundial. E é um prazer estar aqui. Eu continuo sem ver, sem me ver, mas também não preciso me ver. E vamos conversar. É isso, né? Então, agora sim, olá! Essa pessoa bonita. Oh, meu Deus. Então, a Tânia, ela é assessora, né, do FNPET, e a gente vai começar falando, na verdade, fazendo um apanhado geral do que é o trabalho infantil, né, e quais são as consequências dele, só para a gente entender a dimensão, e, na verdade, entender o conceito mesmo do que a gente vai falar daqui para frente. Então, Tânia, diz para a gente aí o que é o trabalho infantil, qual a definição e quais as consequências que podem causar numa criança ou adolescente que é submetido ao trabalho infantil. Isso é muito importante a gente trazer, porque ainda há muita confusão com relação ao tema do trabalho infantil em si, né? E, então, é importante que a gente saiba que esse debate do trabalho infantil, primeira coisa, ele se coloca num cenário que é um cenário muito mais complexo. Né? Falar sobre trabalho infantil é falar sobre desigualdades, é falar sobre exclusão, né? Sobre todos esses temas que a gente vive no dia a dia, né, aqui no Brasil. Então, o trabalho infantil, para quem não sabe, são todas aquelas atividades realizadas por crianças e adolescentes com menos de 16 anos, sendo atividades remuneradas ou não, né?
E por que eu falo com menos de 16 anos? Todo esse conceito, ele aparece lá na nossa Constituição. Ele está lá no artigo 7º da Constituição. E existe uma exceção, que é a aprendizagem profissional, e ela pode ser a partir dos 14 anos de idade, né? Então, esse é o escopo do trabalho infantil. Então, são todas aquelas atividades remuneradas ou não, realizadas por crianças e adolescentes, né, com menos de 16 anos de idade, com exceção da aprendizagem profissional. Né? Isso é o que significa o trabalho infantil. E tem toda uma razão de ser. Muitas vezes a gente escuta, mas às vezes você vê um adolescente, um jovem alto, forte, mas por que ele não pode trabalhar? Ele tem corpo, ele já pode trabalhar. Porque não é só ter corpo, né? A questão não é só ter corpo, não é só ter... aparentemente, né, você ter uma constituição física. Não é à toa que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. Não é à toa. São seres que estão em fase de desenvolvimento. Por isso, a forma de lidar com esses sujeitos sociais, que são as crianças e os adolescentes, ela exige uma atenção prioritária, né, da nossa parte, da parte das organizações da sociedade civil e especificamente do Estado brasileiro. Sim, então, isso é muito importante porque o trabalho infantil, como você disse, ele é rodeado por muitos estigmas, né? As pessoas têm muitos preconceitos, né, criados na cabeça de que, por exemplo, é melhor uma criança tá trabalhando do que tá roubando, do que tá na rua, do que tá fazendo qualquer outra coisa, ou que a criança tem que trabalhar para ajudar os pais. E a gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente fala sobre os mitos do trabalho infantil, de que nada disso é real e, na verdade, o trabalho infantil é nada mais do que uma violação de direitos e precisa ser tratado como uma violação de direitos. Então, frente a isso, né, eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Fórum Nacional, o que o Fórum Nacional, no dia a dia, ele faz, quais são as atividades do Fórum, e como ele busca, né, de que forma o Fórum atua para tentar, né, erradicar ou diminuir o trabalho infantil. Antes de falar sobre o Fórum, né, só para trazer um pouco mais de informação desse cenário do trabalho infantil, hoje em dia nós temos 2,4 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na faixa etária de 5 a 17 anos. É uma galera, gente, é uma galera de crianças, de adolescentes que estão perdendo a infância, né, a adolescência, esse tempo tão importante na fase do desenvolvimento para trabalharem, né? Logo no início, quando se discutia o trabalho infantil, né, quando se começou a pautar esse tema aqui no Brasil, nós tínhamos um número muito maior de crianças e adolescentes trabalhando, né? E nós não tínhamos o acesso à educação, à escola, na verdade, como se tem hoje, né, que hoje é praticamente universalizada. É claro que ainda temos muitos, né, existe um número grande, mas ampliou-se muito a abrangência, né, e o acesso para crianças e adolescentes às escolas, na educação. Só que o que nós vemos hoje é que muitas crianças estão na escola e continuam trabalhando, né? E é fundamental que a gente tenha em mente que, quando se fala em trabalho infantil, a gente está falando também de classe social e de cor, né? A maioria das crianças e adolescentes que trabalham, elas são meninos, né? São meninos e são negros ou pardos. Claro que quando a gente vai falar sobre trabalho infantil doméstico, aí predominam as meninas, até porque nós temos também uma questão de recorte de gênero, porque a gente vive numa sociedade machista que acha que o lugar de mulher é na cozinha, né? A verdade é essa. Já avançamos em algumas coisas, mas essa mentalidade da Idade Média prevalece ainda, né? Então, assim, acho que é importante a gente situar isso. Então, quando se fala em trabalho infantil, a gente não está falando... o trabalho infantil ele é uma consequência de um conjunto de situações que acometem a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, e que acabam levando, né, crianças e adolescentes para a inserção precoce no trabalho. E aí é nesse contexto que o Fórum, né, chega. O Fórum Nacional ele é um espaço de mobilização, de articulação e de forte incidência política,
que é composto por diferentes atores do sistema de garantias de direitos. Então, você tem o sistema de justiça, você tem organizações da sociedade civil, você tem organizações internacionais, né, como a OIT, o Unicef. Então, você tem as centrais sindicais, né, representando os trabalhadores, você tem federações também representando os empregadores. Então, você tem um conjunto de instituições que estão nessa luta contra o trabalho infantil. E essas instituições todas, elas compõem a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que é coordenada pelo Fórum Nacional. O Fórum Nacional está aí nessa estrada há 25 anos, e não é uma luta fácil, né? O trabalho em rede, ele não é fácil, ele é algo que a gente está construindo no nosso país, né? Então, não é algo consolidado, tem seus desafios internos, né? Tem suas pautas mais fortes, outras que são mais frágeis, mas que a gente segue na luta, tentando, da melhor forma possível, fazer ações integradas e articuladas, né? Então, é nesse contexto que o fórum surge. E eu acho que o bacana do fórum é porque não existe no Brasil, e nem em outros países que o fórum acompanha e tudo, um outro espaço com essa característica do fórum, de juntar em um espaço só tanta diversidade, né? Então, esse é um ponto muito forte do fórum. É algo que a gente preza muito. E, embora você tenha representantes de todos os setores, existe uma autonomia no fórum e uma horizontalidade. Então, as decisões são tomadas de forma extremamente participativa, né? Mesmo que às vezes demore um pouco, mas a gente acredita piamente que nós temos um papel enquanto cidadãos de fortalecer a participação, seja dos adultos, seja dos adolescentes, das crianças, dos jovens. Então, a gente preza muito por essa horizontalidade e essa participação, né, nas decisões do fórum. É isso. Então, dentro de tudo isso, né, todo dia 12 de junho a gente retoma, na verdade, essa já é a nossa bandeira de luta todos os dias do ano, mas o dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, ele vem acompanhado de muitas ações, né? Que, na verdade, acontecem durante todo o mês de junho, todos os anos. A gente se sobrecarrega um pouco de trabalho nesse sentido, porque é um mês e um dia muito estratégico para o combate, né, um dia de visibilidade. Então, eu queria que você falasse sobre a campanha do Fórum desse ano, né, do Fórum e junto com outros parceiros também, né, como a OIT, o Ministério Público do Trabalho, e enfim, você vai falar mais um pouco, que tem como tema esse ano a Covid-19, agora mais do que nunca, proteja crianças e adolescentes do trabalho infantil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha, sobre como está se dando tudo isso, principalmente sobre a importância de falar do trabalho infantil no contexto da pandemia, né? Porque a gente vive hoje uma realidade totalmente diferente do que a gente tinha planejado até, né, no início do ano. Eu estava até falando ontem com algumas pessoas que eu tinha planejado um encontro municipal de adolescentes contra o trabalho infantil para juntar toda a juventude aqui de Salvador, tentar construir um comitê municipal, mas tudo foi assim desfeito, né, por essa situação que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu a se reinventar. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre como essa campanha está acontecendo, para que a galera saiba mais um pouco, inclusive acompanhe até, né, faz aí seu merchan, as redes sociais do FNPET e tudo que está acontecendo virtualmente. Então, a campanha nacional, né, do dia 12 de junho, ela é uma campanha que ela foi criada esse dia, né, o dia 12 de junho, ele foi criado pela OIT, para ser o dia de marcar mesmo a data de combate ao trabalho infantil. Não é uma data de comemoração, quisera nós que fôssemos, que fosse uma data de comemoração, mas não é. Né? É uma data de luta mesmo, é uma data que ela vem para marcar a importância
da defesa e da promoção do direito da criança e do adolescente no combate, né, especificamente no combate ao trabalho infantil, que é uma violação grave de direitos. E essa campanha, aqui no Brasil, desde 2002, ela vem sendo coordenada pelo Fórum Nacional. Né? Então, o Fórum Nacional, ele normalmente cria um grupo, que a gente fala que é o GT 12 de junho, que é formado por aquelas entidades que compõem a rede nacional, que fazem parte do fórum, e que se disponibilizam a pensar junto como levar a campanha de cada ano. Né? Esse ano o tema era até diferente, para falar a verdade. Como você coloca, a gente precisou se reinventar. Porque o tema esse ano era mais ligado à ideia da gente destacar a importância da união de esforços para que a gente alcançasse a meta da Agenda 2030, que é a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que lá tem uma meta, que é a meta 8, né? E que tem um objetivo, na verdade, que é o objetivo 8, e dentro desse objetivo você tem a meta 8.7, que diz o quê? Que até 2025, todos os países têm que eliminar todas as formas de trabalho infantil. Já era um baita de um desafio, sem a gente ter a presença desse carinha aí, né, do coronavírus, do novo coronavírus. Com ele, então, a coisa virou um desafio, assim, gigantesco. Por quê? Porque a pandemia, né, ela traz, ela na verdade, ela escancara todos os problemas sociais que os países têm, e aí não é só o Brasil, mas aqui a gente vive uma conjuntura ainda mais desafiante. Então, assim, ele escancara esses problemas sociais e evidencia as fragilidades que os estados nacionais têm de combater essa pandemia e de resolver essas questões sociais. Né? Então, ele tira da invisibilidade, que não é nem invisibilidade, a gente que é de movimento social, a gente que é de defesa de direitos, a gente sabe muito bem quais são os desafios que nós temos, né, na nossa sociedade. Mas nem todo mundo está ligado nisso no dia a dia. Então, a pandemia, ela reforça a necessidade de a gente ter um Estado mais forte, de ter um Estado que tenha políticas públicas, né, que garantam a segurança alimentar, que garantam a educação, que garantam os direitos, né, dos mais variados, o direito à saúde. Que hoje a gente luta pela vida. Né? Essa é a grande questão. Então, assim, não teria como as organizações que compõem a rede nacional, a própria OIT e os países que decidem o tema, porque existe, não é assim, a OIT traz o tema. Né? Na verdade, a OIT, do mesmo jeito que a gente faz aqui nacionalmente, chama as entidades, a Organização Internacional do Trabalho chama os países. Então, são esses países que decidem o tema. Então, não teria como a gente, em meio a um planeta que está pedindo socorro por conta de uma pandemia, a gente falar de outra coisa que não fosse a pandemia, né? E aí, nesse contexto, como trazer o tema do trabalho infantil? Então, como você mesmo coloca, o tema é esse: Covid-19, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Por que mais do que nunca? Justamente por isso que a gente já está falando. Só para você ter ideia, o Brasil, ele é o segundo país em concentração de renda no mundo. E o 7º em desigualdade social. Entendeu? Então, só daí você já tira. Nós já vimos no ano passado com uma taxa de desemprego muito alta. Agora, com a pandemia, isso chegou à estratosfera. Né? Então, assim, discutir trabalho infantil nesse contexto é para lá de desafiante. Não é impossível. Porque se a gente tem vontade política e se a gente realmente acredita nisso, tudo é possível, mas é extremamente desafiante. E nós ainda temos um desafio maior, que é o seguinte: quando eu falo que nós temos 2,4 milhões de crianças e adolescentes, eu estou trazendo esse dado porque esse é o último dado que existe. O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu quero dizer que nós não temos dados atuais sobre o trabalho infantil. Esses dados são de 2016. E nós sabemos que esses dados já foram colhidos, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e quem coordena as pesquisas por amostra de domicílio, que são as PNADs, né, as PNADs contínuas. E esses dados não foram divulgados. E por que é importante a gente trazer isso?
por vários motivos, né? Então, o primeiro deles é que informação é direito. É a primeira coisa. Informação é direito. A gente tem o direito de saber. Segundo, é interesse público. Por que é interesse público? Porque acontece com cidadãos e cidadãs brasileiras. Né? A gente está falando da população brasileira. A gente está falando de crianças e adolescentes que precisam ter garantido esses direitos para que lá, quando eles forem adultos, eles consigam realmente ir para o mercado de trabalho, mas atrás de um trabalho decente, né? Em busca de um trabalho decente, com postos que sejam dignos. Né? E o quarto motivo é que como é que vai se pensar na elaboração de políticas públicas e na implementação dessas políticas sem que você conheça os dados reais do problema? Tá entendendo qual que é o lance? Assim, é bem complicada a situação e a gente anda muito preocupado com isso. Então, a campanha, ela vem nesse sentido também, de chamar, olha, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de política pública, a gente precisa de ter acesso aos dados, a gente precisa que toda a rede esteja trabalhando de forma integrada, né? Então, a ideia da campanha é justamente essa, é chamar a atenção para essas crianças que hoje elas são invisíveis. E elas são invisíveis você passando do lado delas. Né? Muitas vezes as pessoas não veem. Então, no fórum a gente costuma falar assim, e assim, eu quero deixar bem claro que a gente não está dizendo que uma violação é menos violação do que a outra. A gente está dizendo que todas as violações são importantes. Mas por que será que a gente se sensibiliza enquanto ser humano, enquanto, né, sociedade, com a questão da exploração sexual, por exemplo, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Mas quando a gente fala no trabalho infantil como todo, as pessoas meio que amenizam, não é bem assim, como você coloca, mas é melhor ele estar trabalhando do que ele está roubando. Mas vem cá, aonde que está escrito que quem não está trabalhando vai roubar? Entendeu? Então, existe uma questão aí de classe social que a gente precisa discutir, não dá para deixar debaixo do pano. É mais ou menos isso. Eu falo demais. De fato, né? Isso que você falou é muito importante, porque eu sempre digo isso, né? Lutar por direitos de criança e adolescente é uma coisa extremamente difícil, porque existem algumas pautas de luta que são pautas que têm um foco. Por exemplo, no feminismo a gente luta pelo direito da mulher. E dentro disso tem muitas coisas. Tem mulheres negras que sofrem racismo, tudo bem, mas assim, a pauta central são direitos de mulheres, assim como o movimento negro luta pelo fim do racismo e questões de discriminação de raça. Mas quando você fala de militância por direitos de criança e adolescente, ou de juventude, por exemplo, você está falando de tudo isso misturado, você está falando de menina, você está falando de menino, você está falando de pobreza, de desigualdade social, você está falando de racismo, você está falando de tudo. Então, se torna uma coisa muito ampla, principalmente quando a gente se depara com alguns estigmas, porque tem algumas pautas que são mais fáceis de discutir e que são até mais fáceis de combater, justamente porque a sociedade já aceitou que é uma violação de direito. Como você falou da exploração sexual, por exemplo. Todo mundo sabe que isso é errado, ninguém tolera isso, ninguém aceita, ninguém acha bonito, ninguém acha que dignifica ninguém ser explorado sexualmente. Então, é muito mais tranquilo você lidar com o combate a isso, porque quando você denuncia, por exemplo, pedofilia ou exploração sexual para a polícia, essas leis, elas são mais duras, elas são mais fortes, né? Elas funcionam de uma forma melhor. Quando a gente fala de trabalho infantil, existe muita gente, inclusive no sistema de justiça, que considera isso uma coisa positiva ou que não considera tão negativa quanto realmente é. Então fica cada vez mais difícil. Eu lembro de uma ação que o FETIP aqui da Bahia fez no estádio de futebol, a Fonte Nova, num jogo do Bahia, né, que é um time daqui, e a gente entregou panfletos na frente do estádio, falou com as pessoas, e assim, a receptividade foi muito boa de uma forma geral, mas tiveram algumas pessoas que pararam, a gente falaram, não, volta mesmo para trabalhar, porque é melhor isso do que tá roubando, não, porque depois não dá para vagabundo, tem que se acostumar com o trabalho desde cedo e tal. Então a gente se depara com isso, e isso dificulta muito a nossa luta, porque a gente parece estar remando contra uma maré que é muito forte, né?
E aí, dentro desse contexto, já vou para outra dificuldade, que é a questão de efetivar a participação de crianças e adolescentes dentro do contexto de luta contra o trabalho infantil, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, não só por, quer dizer, eu não sou mais adolescente, mas por ser jovem e ter sido um adolescente dentro desse contexto de militância, mas também por brigar por isso mesmo, naturalmente, e por saber que o fórum, ele é muito acolhedor nesse sentido. Há uns tempos atrás não era, e hoje vem se reinventando cada vez mais e abrindo esse espaço. Então, eu quero saber de você, né, a importância, porque eu lembro, nunca vou esquecer isso. A primeira reunião do fórum que eu fui, você lembra também, a gente foi apresentar o CONAPET e falar algumas ações do CONAPET, e a gente teve uma recepção, assim, boa, né, de uma forma geral, mas tiveram algumas pessoas específicas que falaram coisas muito ruins, e eu fui pro banheiro chorar, porque eu fiquei muito indignada com aquilo, fiquei muito mal mesmo, de saber que os adultos não estavam, alguns adultos não estavam aceitando que adolescentes tomassem a frente da luta e tomassem a voz para falar. E aquilo me doeu muito, porque eu vivi isso desde que eu milito, desde que eu tenho 12 anos. Então, passei por isso toda a minha vida, em conferência de direito de criança e adolescente, e ver ali um espaço que deveria ser um espaço tão acolhedor, ser um pouco hostil, não pelas pessoas do fórum, mas pelos ouvintes mesmo que estavam na reunião, aquilo me doeu muito. E a partir disso, o fórum só fez ampliar a participação, né? A partir daí, todas as reuniões do fórum tiveram representantes do CONAPET, tiveram outros representantes que não eram do CONAPET, mas representavam outras instituições e eram também adolescentes. E ano passado a gente teve a oficina, que foi feita só com adolescentes, dos 25 anos da FNPET, né? E a partir disso se criou um grupo e a gente até hoje continuou, isso foi em novembro do ano passado, até hoje esse grupo existe, até hoje a gente está fazendo ação, até hoje a gente está trabalhando aí, junto com o fórum, então esse espaço foi muito importante. E eu quero que você fale sobre isso, além da importância, né, de acolher adolescentes e jovens e crianças também, que é uma dificuldade que a gente tem de acolher criança realmente. Qual é a importância disso e como que você acha que a gente pode romper essas barreiras, essas dificuldades que se criam a partir da participação? Como que vocês, adultos, né? Porque eu não consigo me considerar adulto, então vocês mesmos. Vocês, adultos, como vocês podem agir para romper essas barreiras aí? Então, eu vou começar lá pelo início da tua fala, quando você fala que é mais fácil combater determinadas violações de direito, e aí, inclusive, trazendo a questão da própria exploração sexual, né, que a gente estava falando. No caso da exploração sexual, é muito evidente que você tem ali um aliciador, né? E aí, sim, ela é crime, porque você ali o sentido, né, o objetivo daquela violação de direito, daquele adulto ali tá aliciando, é um objetivo comercial, é nítido, né, é claro. Quando você fala em trabalho infantil, como um todo, a gente tem que ter uma outra perspectiva também, sabe, Mel? Porque senão a gente acaba culpabilizando as famílias. E as famílias, elas são resultados dessas várias ausências e lacunas do Estado, que a gente vem conversando, né? Então, precisa de um olhar diferenciado. Por outro lado, quando nós temos as bandeiras de luta das mulheres, as bandeiras de luta da galera LGBTI, são pessoas adultas lutando por seus direitos. Não é isso? Quando a gente fala de criança e adolescente, nós falamos na maioria das vezes, claro que tem situações e tem espaços que são diferenciados, mas na maioria das vezes nós estamos falando de quê? De espaços adultos, com uma visão adultocêntrica, falando de direito de criança e adolescente, sem ouvir criança e adolescente. Né? Então, a grande questão é essa, e que aí já vou entrando na história da participação. A participação, para mim, de crianças e adolescentes, ela é fundamental. Isso é algo que o fórum tem, né? Eu enquanto ser humano, Tânia, eu sou assim, eu acredito piamente nisso, eu faço o que é possível e impossível em todos os espaços que eu estou profissionais de garantir que essa participação aconteça.
O fórum tem essa mesma visão, mas como a gente estava falando ontem, inclusive naquela outra live, quer dizer, demorou 25 anos para que a gente efetivamente trabalhasse com crianças e adolescentes de forma integrada, né? E isso é um retrato de que a gente está em processo ainda com relação... Eu tô na churrasqueira, de vez em quando vem uma muriçoca, uma coisa assim. Então, assim, isso, na verdade, mostra que a gente ainda tem muito que avançar, né? Esse episódio que você... Meu Deus, meu filho, você não foi convidado para a live. Esse episódio... Ó, não, vou fazer o quê? Eu tenho que tirar, né? Esse episódio que você traz, ele é fundamental porque ele mostra exatamente isso. E eu vou usar uma palavra que talvez seja pesada, mas é isso, é uma hipocrisia a gente querer defender direito de criança e adolescente sem ter criança e adolescente. Esse é o primeiro ponto, é uma hipocrisia, tá? A participação, ela está prevista em vários documentos nacionais e internacionais, né? Agora, a gente tem que tirar do papel. A gente tem que ter também uma clareza de que nosso país saiu praticamente ontem de um processo de ditadura, né? A nossa democracia, ela não está consolidada. Nós começamos a ter um exemplo de uma democracia participativa, com a criação de vários conselhos, de vários espaços de debate, de conferências sendo realizadas com a participação de crianças e adolescentes, mas isso é recente. Então, nós estamos em processo, né? No caso do fórum, nós assumimos a pauta da participação como algo que a gente realmente precisa garantir em todos os espaços. E essa reação que você viu dentro do Fórum Nacional, dentro de uma reunião, ela mostra exatamente isso, entendeu? Existe uma resistência. Por mais que as pessoas falem que defendem direitos de crianças e adolescentes e tudo, é muito fácil você defender os direitos da criança e do adolescente sem a criança ou adolescente e você defendendo do jeito que você acha que tem que fazer, sem o diálogo, entendeu? Então, assim, esse diálogo intergeracional, ele é fundamental para a garantia de direitos. E a gente acredita muito nisso, a gente tem feito todo um esforço, a maioria da rede hoje já acredita nisso também, né? Claro que você ainda tem esses escorregas, porque as pessoas também estão aprendendo, né? Mas a gente cada vez mais quer construir, não para, mas com, porque eu acho que é fundamental. E o exemplo disso é todo esse trabalho que os próprios adolescentes que participaram dos 25 anos do Fórum, né? E antes a gente já tinha tido algumas iniciativas mais pontuais, mas agora a ideia é que isso seja permanente. Então, isso, é construir junto, entendeu? Construir junto em todos os âmbitos, seja entre adultos, seja com crianças e adultos, seja só entre crianças e adolescentes. É difícil? Por quê? Porque ela exige o processo de escuta, né? E esse processo de escuta a gente ainda não está acostumado a fazer na nossa sociedade. A gente tem uma boca e 2 ouvidos, mas a gente quer falar mais do que ouvir, né? Então, esse é um processo que a gente precisa realmente aprimorar, não só no fórum, mas em outros espaços, porque dentro das próprias conferências, e eu falo porque eu já fui conselheira, né, do Conanda também, a gente sabe que muitas da participação é uma participação que é uma participação figurativa, uma participação tutelada, né? E que muitas vezes os adolescentes, as crianças, os adolescentes que estão no processo de construção de identidade ainda não têm uma maturidade para fazer essa análise crítica. Então, isso é muito sério. E a gente realmente precisa garantir que seja uma participação efetiva e uma participação verdadeira. Sim, e além de tudo isso, né, inclusive foi uma coisa que a Isa falou, ela deu até uma sugestão para a gente do Conapet, da gente criar uma sugestão de modelo de reunião, porque eu acho que mais do que promover participação, é criar mecanismos para que essa participação seja efetiva, porque não adianta você chamar adolescente para participar e dizer, não, vem para cá, a gente está te dando espaço, chegar lá, ser uma reunião completamente técnica, uma coisa que a gente não vai entender, que a gente não vai se interessar, que não vai ser interessante e que não vai ser participativo mesmo. Então, dentro desse contexto, né, o Ed até falou aqui,
fez um comentário que é mais fácil esses espaços dizerem que as crianças e adolescentes não querem participar do que se adaptar para acolher essas crianças e adolescentes. E é justamente isso, né? Faz uma metodologia toda engessada, de um jeito todo, sabe, que não é atrativo, e aí depois os adolescentes não se interessam, não conseguem, às vezes, porque nem é questão de interesse, muitas vezes é questão de não conseguir mesmo acompanhar aquilo, e aí dizer, é uma outra exatamente. Linguagem, entendeu? É uma outra... eu concordo plenamente com o que você coloca, com o que de Gleison traz, porque a gente vê muito isso, né? Não, mas a gente chamou ele para participar, mas oi, quais as condições que você ofereceu para que ele possa participar, né? E isso é muito sério, a gente vê muito isso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma jovem sobre essa questão. Então, assim, de espaços que não tem nenhum trabalho realmente com as adolescências, com as infâncias, aí tem uma atividade, por exemplo, vem um 12 de junho, eu vou chamar um adolescente para falar. Aí você pega um adolescente, uma criança laço, que não está envolvida com o tema, joga ela lá no meio de uma plateia, que normalmente nessa idade você já fica meio, né, assim, quando você está com um monte de cara adulto olhando para você, e aí a pessoa, o adolescente ou o jovem não consegue falar. E aí, o que você está fazendo? Na verdade, o adulto que pensa desse jeito e acha que isso é participação, está reforçando, né, o que a gente já tem na sociedade, que a sociedade já acredita que o adolescente, que a criança, o adolescente e o jovem não tem o que falar, não tem o que contribuir. Por quê? Porque você joga uma pessoa ali, a pessoa não tem o conhecimento sobre aquele tema, porque não foi construído com ele, só chamaram ele para estar na mesa, para dizer que tem participação, e não foi construído. Então, obviamente, ele não vai conseguir falar. E ele não conseguindo falar, qual é a mensagem que você passa? Tá vendo? Nem precisa chamar mesmo, porque ele não vai falar nada. Então, assim, é muito perverso. E um outro ponto, Mel, que eu acho que é fundamental é assim, que eu ouvi também esses dias, que eu cheguei a ver os olhos, que é o seguinte, falar assim, mas você não pode, você não é mais adolescente, você não é mais criança, então você fica calado. Ou seja, enquanto você é criança e adolescente, você aceita essa participação figurativa, beleza. A partir do momento que você se torna um jovem, que você tem maior criticidade, você faz uma análise crítica, por que você está naquele espaço, e que você começa a contribuir e começa a incomodar, não, você não é mais criança e adolescente, você não tem mais fala. Oi? Quer dizer, é você descartar as pessoas. Né? É você usar as pessoas. Né? Então, assim, o meu conselho para toda criança, adolescente, jovem, que quer efetivamente participar, que quer realmente estar nos espaços, assim, não se preocupa em ter, que hoje é modinha, não se preocupa em ter 1000 seguidores nas redes sociais, não se preocupa em aparecer em 1000 lives, em falar para não sei quantas pessoas, não se preocupa com isso. O primeiro passo a pergunta que você tem que fazer para você, antes de aceitar qualquer convite, o que esse espaço vai me tornar melhor também? Porque tem que ser uma troca. Não é só você chegar lá e eles acharem que vão te usar, né, para figurar. Mas com a participação efetiva, que esse espaço que te convida para falar, te convida para fazer parte de ações, ele vai também te dar em troca. Né? É uma troca. E a gente cresce junto. Os adultos aprendem a partir da linguagem de vocês e tudo, e vocês aprendem também a partir do que a gente traz. Então, sim, a gente precisa trabalhar de forma, sabe, coletiva e de uma forma mais solidária e horizontal. Eu tenho isso para a vida. Sim, e é importante também, né, se impor, porque a gente... Como a gente vive numa sociedade adultocêntrica, a gente sempre acha que, por uma questão de respeito, né, a gente sempre tem que aceitar o que é dito pelos adultos e pronto. E não isso mesmo. É diferente de respeito, isso é silêncio, isso é, enfim, censura, são outras coisas. Eu lembro de quando o CONAPET foi formado, a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente todo mundo foi no encontro nacional que a gente fez lá em Fortaleza. E aí esse encontro contou com várias representantes governamentais e não governamentais, instituições e tudo mais, vários adultos, mas muitos adolescentes também. E o encontro foi
organizado por nós do CONAPED, ou seja, adolescentes. Naquela época, em 2017, éramos todos adolescentes, realmente. Então, tinha gente bem novinha, gente que estava saindo da adolescência, mas éramos todos adolescentes. O encontro foi planejado por nós e todo coordenado por nós. E aí tiveram uns grupos de trabalhos que misturavam adultos e adolescentes, mas a gente definiu dessa forma, a gente, CONAPED, comissão organizadora do evento, definiu que a gente ia separar os adultos dos adolescentes no primeiro momento, porque às vezes, quando o adolescente está no mesmo ambiente que o adulto, ele se sente intimidado. Então a gente começou a fazer a oficina e a gente viu que os adolescentes não estavam falando. Mas pra gente o interessante era ouvir eles. Então a gente falou, não, eles não estão falando com os adultos, então a gente vai separar e deixar eles juntos e os adultos separados. E aí os adultos começaram a questionar muito isso. Tipo, não, eles precisam ouvir o que a gente tem a dizer e tal. Aí eu falei, ó, me desculpa. Vocês que precisam ouvir o que eles têm a dizer. Só que vocês, com essa postura, estão intimidando eles, eles não querem falar. Mas eu e todo mundo que está aqui na organização, a gente tem interesse em ouvir o que eles têm a dizer. Claro. O que vocês têm a dizer, a gente já ouve o tempo todo. Então, a gente vai fazer assim. E isso que você está fazendo só prova que a gente realmente tem que fazer, sabe? Porque a gente precisa se impor nesses momentos, de dizer, olha, aqui, nesse espaço, você não vai conseguir reproduzir o seu adultocentrismo. Desculpa, mas a prioridade não é você e não é o seu momento, sabe? E a gente nunca pode se negar a ouvir ninguém, obviamente, mas existem momentos para tudo e também a gente precisa entender que tem prioridades. Então, assim, uma coisa que eu ouvia muito nas conferências, não tem dinheiro para trazer adolescente, mas tem dinheiro para trazer 60 adultos? Por que você não pode trazer 40 adultos e usar esses 20 para trazer 20 adolescentes, sabe? Então, é uma questão de prioridade, de querer mesmo, quando quer, dá para fazer tudo. Se você tem um evento para 200 pessoas, você quer colocar 200 adultos, é óbvio que você vai dizer que não tem dinheiro. Mas se você quer colocar 100 ou 150 e 50 adolescentes, enfim, do jeito que você quiser, você consegue fazer. Então, a gente precisa buscar se impor mesmo e fazer com que as pessoas entendam essa importância. Eu acho que isso é fundamental. Eu vou pedir para vocês mandarem perguntas também, quem está participando aí da live, quem está comentando e tudo mais, porque aí a gente já vai colocar aqui. Enquanto isso, Tânia, eu queria te fazer outra pergunta. Diga. Assim, a gente está passando por essa campanha, né? Mas quais são os planos do FNPET para depois que o mês de junho acabar, que a gente finalizar essa campanha? Como que o FNPET vai atuar? Se a gente vai continuar nesse esquema de fazer lives e tal, se isso é um projeto a longo prazo, né? Para que continue assim, ou se vai se encerrar com a campanha e vocês estão pensando em atuar de outra forma e tudo mais. Não, primeiro porque, assim, é ter bola de cristal, né? Infelizmente, agora não tem como você buscar fazer de outra forma. Né? A gente realmente precisa lidar com um vírus aí, que não é brincadeira, que os médicos, a medicina está aprendendo com ele também no processo, e a gente precisa fazer a nossa parte. Mas nem todo mundo pode ficar em casa. Né? E isso a gente tem que ter muita clareza, que a maioria, não é nem a maioria não pode ficar em casa, a maioria tem que sair. Então, a gente precisa pensar em quais as estratégias que a gente vai fazer, por exemplo, a fiscalização do trabalho, né? Porque nesse momento que está o isolamento social, né, que já teve mais forte no Brasil e tudo, como você não tinha muito, você não via, não posso dizer que reduziu, mas você não via muito do trabalho infantil na rua, porque as pessoas realmente tiveram que ir para suas casas, né? E naquele primeiro momento da pandemia, que todo mundo realmente cumpriu o isolamento social. Hoje, na maioria dos estados, esse isolamento social já caiu bastante, a porcentagem da população que realmente está aderindo, né? E aí a gente tem várias questões que se colocam, quer dizer, como que vai se dar essa fiscalização? No caso da educação, é muito sério, gente, porque o que acontece? Quem está em escola particular, e eu nem vou te dizer que são todos que têm boas condições, mesmo estando em escola particular, mas, enfim, estão, de uma forma ou de outra, conseguindo acompanhar as aulas à distância, né? As famosas aulas à distância. Mas as pessoas, né, as crianças e adolescentes que estão nas escolas públicas, enfim, tudo, a maioria não consegue acompanhar.
E isso eu não vou longe. A gente, para fazer live, a gente vê que nem todo mundo tem um celular que é bom, nem todo mundo tem que. Aí o povo fala, eu quero. Vamos gravar com um adolescente tudo, mas tem que ter silêncio, mas tem que ter. Oi, a gente está em casa, né? As pessoas têm que entender que nem todo mundo tem as mesmas condições. Então, no caso da educação, isso é muito grave. E isso impacta, inclusive, no trabalho infantil. Por que eu falo isso? Porque muitas crianças e adolescentes que hoje estão em casa, né? E a gente sabe que quem é trabalhador infantil, muitas vezes acontece o quê? Em algum momento, eles acabam optando pelo trabalho e não pela escola, porque não conseguem, inclusive fisicamente e mentalmente, acompanhar. À medida que você tem um isolamento muito longo, né, a tendência é que muitas crianças e adolescentes não voltem para a escola, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Agora, com relação ao futuro do fórum, as ações do fórum a partir de agosto, sei lá, a partir de quando que vai acabar esse isolamento, a gente vai continuar com as lives. Eu acho que são metodologias novas que a gente precisa se adequar também, sabe? E fazer. Inclusive, a gente tem conversado com os adolescentes que depois passando assim essa fase do 2 de junho, que a gente está muito envolvido, a gente começar a pensar em temas, listar alguns temas mesmos que eles querem discutir, que eles querem construir, né? Se quiser que chame alguém para falar sobre o tema, a gente chama. Então, a gente vai continuar fazendo isso e as reuniões virtuais com os fóruns, né, com a nossa rede, que a gente sempre está trabalhando em rede, mas, infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal para saber quando que a gente vai conseguir realmente estar presencialmente nos espaços, né? Então, acompanhar mesmo e ver o que é possível fazer dentro dessa realidade que se impõe para a gente, né? E aí alguém colocou aí que as aulas em AD não significam aprendizagem, mas não mesmo, não significam mesmo, não é? Justamente por isso. Primeiro, mesmo aqueles que estão dentro de casa, que têm um computador e que podem acompanhar as aulas, gente, é muito diferente. A criança e a adolescente, ela não tem essa maturidade ainda, eles não têm essa maturidade ainda para cursos com esse formato. Até porque o que está sendo dado não é educação à distância. É importante a gente deixar isso bem claro. A educação à distância, ela tem metodologia, ela tem seu tempo e seus espaços próprios. E não é o que está acontecendo. De um dia para o outro, professores tiveram que ser jogados no mundo digital e virar praticamente youtubers para poder dar conta da história das aulas, né? Então, assim, virar influencers para poder dar conta do conteúdo. Mas nem eles estavam preparados, nem as famílias estavam preparadas, e menos ainda as crianças e os adolescentes. Né? Aqui no DF, por exemplo, na rede pública, agora, semana passada, foi que eles começaram o ano letivo por canais de televisão. Né? E essa aprendizagem, gente, ela vai estar muito prejudicada. Né? De todas essas crianças, independente se é escola pública ou privada, está prejudicada. E ainda com um agravante. Como as escolas particulares começaram praticamente uma semana depois da pandemia a já começar com conteúdo, com coisas relacionadas ao cotidiano escolar para as crianças, e as da rede pública não, isso aumenta ainda mais esse fosso que a gente tem educacional. Né? Essa desigualdade escolar que a gente tem. Então, é muito sério, é muito preocupante e é muito perverso com crianças e adolescentes. Né? Porque eu sei de vários casos de crianças que choram porque não conseguem acessar a plataforma, sabe? Se desesperam porque não estão conseguindo aprender, mas o conteúdo está vindo, Esse é o momento, gente, não é o momento do conteúdo, esse é o momento da vida. Né, da preservação da vida. Claro que a gente defende que a escola mantenha um contato com a família, porque até do ponto de vista psicológico isso é super importante para as crianças e adolescentes, né? Mas jogar esse monte de conteúdo em cima da criança e do adolescente e cobrar como se você tivesse numa realidade que a gente não vai ter mais, porque nada nesse mundo, né, nada nessa vida é para sempre. Tudo é mutável, tudo se transforma. Então, aquela realidade que a gente teve, não é que a gente vai voltar a ela, a gente vai ter um outro normal, que não deve ser esse. Então, a gente precisa realmente pensar em novas estratégias e formas mais, sabe, mais humanas de lidar
com essa situação, porque a gente está no meio de uma pandemia, não dá para a gente achar que a gente vai ser produtivo, que a gente vai aprender e que a gente vai fazer tudo como a gente fazia naquela outra realidade que já, para mim, já parece faz tanto tempo. Só você está falando aí, as crianças não conseguem se adaptar. Gente, eu tenho 19 anos, eu estou fazendo faculdade, estou no terceiro semestre de uma faculdade, e as aulas EAD para mim são uma tortura. Eu simplesmente não. Enfim, meu cérebro está totalmente aqui louco, porque eu não estou conseguindo lidar, e o semestre está acabando. Muito provavelmente a gente vai começar o próximo assim, desse jeito, e está péssimo. Sendo que a minha faculdade, ela tem toda uma estrutura para fazer isso, tem plataformas próprias. Imagine as escolas que não tentam se virando como podem. Então, isso é muito louco. Tem uma pergunta aqui do Vinícius. Ele falou que gostaria de saber o seu ponto de vista, no caso, quando falamos em dar mais condições financeiras aos órgãos que são responsáveis por proteger crianças e adolescentes, né? Acho que falando de orçamento mesmo, para a política pública de criança e adolescente, qual é a sua visão sobre isso, e o que você acha dessa gestão do Ministério da Educação. Vamos lá, né? Então, com relação ao o orçamento, que é o OCA, né, o orçamento da criança e do adolescente, ele é um orçamento específico, ele não pode, ele não deve ser contingenciado, traduzindo esse palavrão. A gente não pode, né, o governo, a máquina pública, ela não deve retirar da pauta, né, da rubrica específica, que é a caixinha lá da criança e do adolescente, o recurso para colocar em outras, né, em outras ações de governo. Mas a gente sabe que isso acontece. Né? Isso acontece, a gente vem passando aí por uma desconstrução, não só das políticas públicas, mas dos espaços de participação, inclusive de crianças e adolescentes. A gente tem aí o caso do Conanda, que sofreu toda uma, né, toda uma desconstrução mesmo do que vinha sendo feito e de um espaço que é super importante, né? Então, assim, com relação aos recursos, óbvio que os recursos não tem que sair. Está escrito lá na nossa Constituição, prioridade absoluta. Quando você fala prioridade absoluta, entra o recurso também, né? Óbvio que entra. Mas aí, Vinícius, vem algo que a gente vem discutindo muito. Crianças e adolescentes são prioridades absolutas no papel, né? Embora a gente tenha tido alguns avanços, infelizmente, isso não é algo consolidado ainda. A gente percebe na sociedade uma visão muito conservadora ainda quando se fala de crianças e adolescentes. Principalmente do ponto de vista, assim, da criança e do adolescente como sujeito do direito, né? Ou seja, da repressão, da punição. E poucos, mesmo entre aqueles que estão no sistema de garantia de direitos, mesmo entre eles, a gente ainda vê muitos que têm esse olhar, embora disfarçado de um olhar progressista, de um olhar de proteção, que é o olhar da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos, que é totalmente diferente, né? A gente vê dentro do sistema de garantia de direitos gente que ainda chama criança e adolescente de menor. Eu falto morrer quando eu vejo isso, mas existem. Né? A gente não pode negar. Então, assim, são desafios que a gente tem que combater no dia a dia. Do mesmo jeito que o trabalho infantil, que hoje, por exemplo, é o dia, né, para você combater e tudo, para você trazer o tema para a pauta política, mesmo assim, o trabalho infantil é um tema que você tem que discutir todos os dias, em todos os momentos. Bateu o olho, viu? Vai denunciar. Né? E quem pode acompanhar vai saber, mas o que aconteceu com essa denúncia? Porque também não é só denunciar, né? Essas denúncias são efetivamente encaminhadas para os órgãos responsáveis? Acho que essa é a grande questão, né? Então tem muita coisa que a gente precisa avançar. Eu com o microfone no mudo, ótimo. E só acrescentando isso, né, é uma coisa que a gente sempre fala em tudo que a gente vai discutir sobre política pública, que é muito bonito discutir sobre isso, mas a gente precisa de dinheiro para fazer tudo que a gente imagina. E a maioria dos órgãos que trabalham com isso, eles tentam, de alguma forma, arrumar recursos próprios para poder fazer, porque o recurso público, ele realmente é muito defasado. Então, por exemplo, aqui em Salvador existe o Fundo Municipal de Criança e Adolescente, isso. E aí, esse recurso do fundo, no caso,
ele vem de doações de pessoas, né, para as instituições e tudo mais, e é com ele que são feitos os editais para as próprias instituições da sociedade civil, ou seja, a população está pagando os projetos da própria sociedade civil, não é o governo, o poder público que se responsabiliza por isso. Isso é muito sério, né? Tem outra pergunta aqui da Sueli Catarina, que fala que o trabalho infantil traz um recorte de gênero, raça e social, ou seja, meninas negras e pobres são as que mais sofrem. As políticas de prevenção do trabalho infantil têm dado atenção a esse aspecto? Olha, primeiro que para a gente falar das políticas de combate ao trabalho infantil, hoje nós temos praticamente uma política, se você vai falar relacionada ao trabalho infantil, que são os AEPETs, né? E aí você pode falar melhor do que eu sobre isso. E que tem sofrido um corte orçamentário gigantesco, então várias equipes estão sendo desmontadas, né? Essa é uma realidade nos municípios, várias políticas são desmontadas porque não há recurso para garantir a continuidade dos programas e das ações relacionadas ao trabalho infantil. Do ponto de vista nacional, o que a gente defende, o que a gente busca é o fortalecimento de várias políticas, porque como eu falei lá no início, falar em trabalho infantil não é só retirar a criança do trabalho, mas quais as condições que você garante, principalmente para as famílias, para que essas famílias não insiram seus filhos no trabalho. E aí é política de renda, né? Inclusive agora na questão da pandemia, a gente está vendo aí todo o debate sobre a questão da renda, né, numa renda básica para as famílias. Essa renda básica ela deveria permanecer não só nos 3 meses em que foi aprovado, mas por mais tempo, e agora a gente está vendo que está tendo toda uma discussão agora, nessa semana, sobre a possibilidade de revogação se o Congresso continuar falando que quer o recurso de R$600, e não menos. Né? R$600, gente, já é muito pouco. Né? Mas o nosso governo, que é, né, a favor do trabalho infantil, pelo menos o mandatário do país já deixou isso claro e evidente uma fala. Então, quer dizer, não há vontade política de se ter políticas de combate ao trabalho infantil. A verdade é essa. Nem de combate ao trabalho infantil, nem de fortalecimento de outras políticas como de saúde, de educação. E aí, falando no Ministério da Educação, caramba, né? Vamos combinar. Que ministério é esse? Essa é a pergunta que não quer calar. Que ministério é esse? Um ministério excludente, um ministério racista, um ministério homofóbico. Então, assim, todos os pontos ruins estão nesse ministério. E a gente sabe que a gente vive uma conjuntura e a gente está num processo em que o fascismo está crescendo muito no país, em que o racismo está cada vez mais, sabe, mais presente. Ele nunca foi ausente da sociedade, mas agora as pessoas parecem que têm prazer em ser assim. Né? A gente está numa polarização política gigantesca em que você não consegue mais dialogar com o outro. É tudo briga, é tudo discussão, é tudo, sabe? Então, assim, a gente está numa sociedade doente, a verdade é essa. E nessa sociedade doente, crianças e adolescentes são os mais vulneráveis. Seja no trabalho infantil, seja as crianças que estão na exploração sexual, as crianças LGBTI, então nem se fala, porque nem se discute. Né? As crianças com deficiência. Então, assim, é punk. É bem difícil mesmo. E assim, existe uma diferença, né, assim, da luta contra o trabalho infantil, porque existe os órgãos que discutem, que fazem uma discussão mesmo, uma coisa mais subjetiva, e os responsáveis por executar políticas para isso. Então, assim, dentro do nosso contexto de sociedade civil, ou até de fórum, que mistura muita coisa, mas é um órgão mais deliberativo, discursivo mesmo, a gente discute muito sobre isso, sobre onde está o trabalho infantil, e que ele tem sim cor, ele tem raça, ele tem uma classe social, tem um gênero e tudo mais. Isso é sempre discutido, só que quando você pega a execução das políticas mesmo de combate, não tem a gente entra em outro âmbito, porque não é a gente que controla, e principalmente porque, dependendo de cada governo, isso se torna, tipo, sucateado totalmente. Você falou, né, o PET,
que recebe recursos públicos, né, para executar esse trabalho, sofreu cortes agora. Então, aqui em Salvador mesmo, teve corte de funcionário, teve corte nas ações do PET, nas ações estratégicas do PET, que a gente chama, né, a EPET. Então, enfim, a secretaria também, que é a Secretaria de Promoção Social aqui em Salvador, que cuida do PET, houve uma destinação de recursos dessa secretaria para a Secretaria de Saúde em virtude da pandemia e tudo mais. Então, isso sempre aconteceu, né? O trabalho infantil nunca foi uma pauta prioritária. Sempre que podem, eles retiram recursos, sempre que podem, eles não dão atenção devida, e agora, nesse cenário que a gente está voltado para essa pandemia, piorou. Então, se já não existia antes, agora muito difícil mesmo. E realmente a galera que está dentro do PET, que está dentro da EPET, está sobrevivendo aí a duras penas, mas isso é muito discutido no âmbito de militância mesmo, mas no âmbito de políticas públicas efetivas, acho que falta muito. O PET aqui de Salvador, ele trabalha com um diagnóstico social das crianças que trabalham, então eles fazem esqueci a palavra, mas eles registram essas crianças e registram, né, a condição social da família, registram qual a raça daquela criança, para a gente ter dados sobre isso e constatar que realmente tem lugar, tem raça para acontecer, porém, a gente precisa de outras políticas para que isso melhore. Então, como você falou, a gente precisa de política de renda, porque a gente vai tirar aquela criança do trabalho infantil, mas, querendo ou não, aquela renda que aquela criança gerava era algo para a família. E aí, o que a gente vai fazer com essa família? Precisa de uma política de renda. O que a gente vai fazer quando essa criança sair na rua, por exemplo, se ela for LGBT, ela for violentada, ou uma criança que está sofrendo algum outro tipo de abuso, o que é que se faz? Porque o trabalho infantil ele não caminha sozinho. Então, as políticas de trabalho infantil podem até funcionar e a criança sair do trabalho infantil, mas ela entra em outras vulnerabilidades sociais que não são faladas, infelizmente, não tem política pública para elas. Então, exatamente, isso é muito complicado. Só complementando, quando você traz, né, quando a gente começa a falar dessa história dos AEPETs, enfim, nós no fórum, a gente hoje, né, mais do que em qualquer outro momento, a gente entende que o mais estratégico hoje, quem tem a capacidade real de conseguir alguma mudança, são os municípios. Sabe? Por mais dificuldade que tenha, por mais que tenha essa desconstrução, porque eles estão lá na base, eles conhecem as famílias, como você mesmo coloca, né, que é um mapeamento e tudo, então vocês conhecem as famílias que vocês lidam e tudo, porque não há vontade política desse governo em fazer ações, não há. Então, nesse momento, o papel da sociedade civil, o nosso papel enquanto mobilizadores, enquanto o fórum que faz incidência política e tudo, é realmente tentar garantir o não retrocesso maior, né? Porque a gente está só vivendo retrocesso, que a gente não tenha mais retrocessos que violem ainda mais os direitos de crianças e adolescentes. Então, nós temos um papel fundamental nisso. E crianças e adolescentes, os jovens que participam de espaços de discussão, têm que trazer essa reflexão também. Por mais difícil que esteja a situação, quem é militante da área de direitos humanos, quem defende direitos humanos, acredita numa sociedade mais justa e igualitária, sabe que essa pauta nunca foi fácil, né? A pauta de defesa de direitos nunca foi fácil. Então, quem está nessa seara entrou sabendo. Então, é o momento da gente se unir, o momento da gente realmente fortalecer as redes, fortalecer os espaços que a gente tem, né? No caso dos governos municipais, ver quais são as possibilidades de estar trabalhando. A gente sabe que tem os municípios são muito sozinhos, né? Eles dependem muito dos recursos, principalmente de estados e da complementação do próprio governo federal. E a gente sabe que não existe esse tipo de apoio. Infelizmente, nunca teve de forma efetiva, é importante que se deixe claro, mas agora, menos ainda. Então, é um momento da gente pensar mesmo em o que é possível a gente fazer, como é que a gente vai proteger essas crianças, que aí são duas questões que se colocam nessa realidade, né, que eu já trouxe para vocês. Como é que nós vamos proteger as crianças e os adolescentes que já estão no trabalho infantil, e como é que a gente vai buscar garantir que aquelas crianças e adolescentes que estão em famílias vulneráveis não sejam jogadas no trabalho infantil, né?
Então, assim, a gente precisa de muito diálogo com vários setores da sociedade, né? Não só a sociedade civil, não é só governo, não é só sistema de justiça. Sozinhos, nós não vamos avançar. Tem uma última pergunta aqui, né? Que a gente já bateu 1 hora de live, mas para finalizar, de que forma o cenário gerado pela pandemia influencia na questão do trabalho infantil? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas não, mas eu vou destacar. Então, nós temos algumas questões que a gente fala que são as raízes do trabalho infantil, né? O trabalho infantil ele é consequência de várias realidades que a gente tem no país. Então, a realidade da exclusão social, a realidade da desigualdade social. Eu já falei que o Brasil é o segundo país do mundo, né, em concentração de renda e o 7º em desigualdade social. As taxas de desemprego, né, que já eram altas e agora estão maiores. Então, com o cenário da pandemia e a crise econômica que já está presente e que agora ela vai se aprofundar mais, o cenário ele não é animador, né? Então, existe uma tendência, sim, real de aumento do trabalho infantil. Agora, nós só vamos saber disso também se a gente tiver acesso aos dados, né? Para monitorar, porque isso é uma forma de você invisibilizar o problema, e é muito sério. Então, gente, já para encerrar nossa live, né? Queria agradecer muito a todos vocês que acompanharam aqui a live. Pedir para todo mundo seguir o MJ Pop nas redes sociais, Facebook MJ Pop Brasil, no Instagram MJ Pop Brasil, e acompanhar as nossas ações, né? Tudo que a gente tem feito aí durante todo o tempo, durante toda a vida, que o MJ Pop é muito amplo e discute muitas coisas de direito de juventude, criança, adolescente, a gente está muito presente em tudo. Acompanhar também as redes sociais do Fórum Nacional, Fórum FNPET, e principalmente agora no mês de junho, que a gente está voltado para essa campanha e está muito lindo. Queria convidar vocês para ir lá no YouTube, ver a música Sementes, do Emicida, que foi uma música que o Emicida fez para a campanha contra o trabalho infantil. Tá linda. Quem curte o trabalho do Emicida vai olhar, porque tá muito maravilhosa essa música. Para quem curte rap, para quem não curte também, tá linda de qualquer jeito, todo mundo tem que ouvir, porque é uma aula realmente sobre o trabalho infantil e sobre como a gente pode combatê-lo. Acompanhe, então, as ações. O MJ Pop também está divulgando tudo que for relacionado à campanha. A gente trabalha em rede, assim, acho que é importante isso. Muito obrigada, Tânia, pela sua contribuição. Muito obrigada pela sua luta, por nos inspirar sempre. Você sabe que você é uma referência para mim de luta, sabe que o Fórum Nacional é muito importante para mim, que você e a Isa são pessoas que realmente fazem com que eu tenha esperança nas pessoas, em dias melhores. Muito obrigada mesmo por tudo. Você sabe o quanto você e o quanto a Isa batalham por isso, e o quanto é importante para vocês, eu também sei, por isso eu te agradeço muito. E agradecer também a todos os adolescentes, jovens do MJ Pop e do Fórum que estão envolvidos em todas as nossas questões. Vocês são realmente o motivo de tudo isso acontecer e a esperança de dias melhores, que com certeza vai vir pelas nossas mãos, pelas mãos da juventude, da infância, da adolescência, que se insere nesse contexto de protagonizar suas próprias vidas e lutar por dias melhores, por políticas públicas para todos nós. Muito obrigada, e muito obrigada, MJ Pop, por mais uma vez trazer esses assuntos tão importantes aqui. Acompanhe, porque vão ter mais lives aí sobre vários temas. E é isso, muito obrigada, e vou deixar a Tânia fazer as considerações finais dela para a gente encerrar a live. Não, eu, na verdade, quero agradecer mais uma vez ao MJ Pop, que, como eu já falei, eu sou apaixonada pelo MJ Pop, sempre fui. Né? Sempre gostei muito, acho a metodologia muito bacana, né? Essa possibilidade de ecoar as vozes, né? De tantos que não têm, que têm essas vozes interrompidas, silenciadas. Então é fundamental esse trabalho que o MJ Pop realiza. O Fórum é parceiro, sempre que vocês precisarem, a gente está aqui para apoiar, para construir juntos, sempre. E é sempre um prazer poder conversar com vocês, trazer um pouco de informação sobre esse tema que é tão importante, que às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça, com outros temas, e a gente não vê, não dá muita atenção para esse. Né? Então, assim, eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço por vocês que estiveram assistindo. O que tiverem de dúvidas, a gente está à disposição para conversar.
tá? Melzinha, só posso te falar gratidão, querida, porque você é uma figura e é muito legal acompanhar, inclusive, esse seu desenvolvimento todo, né? Durante esse período aí de militância. E vão lá para a página do fórum, a programação está bem bacana. Hoje vai ter um webinário, inclusive, não sei se esqueci o nome da colega que fez a pergunta sobre a questão de raça. Hoje vai ter um webinário, muito legal, inclusive a fala principal, né, a primeira fala, inclusive, desse webinário é com a Djamila Ribeiro, que é hoje uma das principais vozes do movimento negro, né, e feminista aqui no Brasil. Então, vale super a pena, e ela vai falar justamente da questão de raça quando se discute o trabalho infantil, né? E tem outros temas bem bacanas que vão acontecer também. Mais tarde a gente vai ter uma outra live sobre trabalho infantil, né, na agricultura, lá na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que vai ser super bacana também. Quem for aí da área rural, quiser conhecer um pouquinho mais, cola lá na gente, que vai ser bem bacana. É isso. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Acompanhem, sigam as redes sociais que eu falei. Ouçam sementes e lutem contra o trabalho infantil, porque isso é muito importante. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente.